Olá, pessoal! Você que acompanha a minha página no Instagram sabe que eu coloquei durante toda a semana alguns exercícios sobre o uso do acento grave, sobre a crase. Hoje, então, eu vou expor para vocês o que é exatamente a crase e vocês vão perceber que o entendimento facilita muito, né? Não é preciso ficar memorizando as regras. É preciso sim que você entenda o que é a crase. Vamos lá? Vejam então. Deixei aí o A com o acento grave. Nós temos então crase. E o que é a crase? É a fusão, a união da preposição a com o artigo a. Portanto, quando ocorre a crase? A regra básica: diante de palavra feminina. Por quê? Porque eu preciso desse artigo, o artigo a. Vamos ver então, passo a passo, alguns dos casos, para ficar claro que muitas vezes o que eu tenho é apenas a preposição, portanto, não posso colocar o acento grave. Vamos ver? Vejamos então o primeiro caso. Diante de substantivos femininos, o que vai acontecer? Olhem lá. Ele entregou o relatório para a secretária. Quem entrega, entrega algo a alguém, para alguém. Portanto, o verbo está pedindo a preposição, né, já que ele pede um complemento com preposição, né, entregou para a secretária. E esse substantivo feminino secretária admite o artigo a. Portanto, não querendo usar esse para, o que eu vou fazer? Já que é uma preposição mais um artigo, eu vou usar o acento grave. Vai ocorrer a crase. Ele entregou o trabalho à secretária. Eu não vou escrever a secretária. Eu vou o quê? Usar aqui o acento grave para indicar que houve a fusão da preposição a mais o artigo a. Coloco isso daqui, então, esse substantivo feminino no masculino. Então, vamos fazer um teste. Ele entregou o relatório ao secretário. O que eu teria aí? A preposição a mais o artigo o, que equivaleria, então, ele entregou o relatório para o secretário. Então, em alguns casos, o que nós podemos fazer? Colocar o substantivo no masculino e verificar se, além da preposição, eu preciso do artigo. Nesse caso, então, para a secretária, eu tenho preposição mais artigo. E o que é a preposição mais o artigo? A fusão da preposição a mais o artigo a é a crase. Portanto, coloca-se o acento grave. Um outro caso. Diante de pronome possessivo feminino. Pronome possessivo indica posse. Meu, teu, seu, nosso. Olhem lá. A frase aqui é: a minha obra foi mencionada por ele. Eu posso colocar esse artigo, né, diante do minha. Mas eu posso também dizer só: minha obra foi mencionada por ele. Portanto, diante do pronome possessivo, eu posso ou não colocar o artigo. Então, vejam, se eu tenho uma frase como essa: referiu-se à minha obra, ela está correta? Eu uso o acento grave? Sim. Por quê? Porque eu quero dizer aí, referiu-se a, quer dizer, existe essa preposição, porque quem se refere a algo, e eu resolvi colocar o artigo diante de minha obra. Portanto, fusão, preposição mais artigo, crase. Ah, mas e se eu não puser o acento grave? Ficará certo? Sim, como lá em cima eu falei só minha obra foi mencionada por ele, e não
a minha obra. Portanto, sem o acento grave, eu estou considerando apenas a preposição. Nesse caso, referiu-se à minha obra, esse a é apenas preposição. Então por isso que a regra diz que diante de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. É por isso, né? Porque é facultativo também o fato de você colocar o artigo diante desse pronome possessivo feminino. Ficou claro? Vamos ver agora o que acontece com o pronome demonstrativo feminino? Então, olhem lá. Eu tenho uma frase como esta. Esta obra foi mencionada por ele. Está de acordo com a norma culta. Tranquilo, né? Mas e se eu disser isso aqui? Esta obra foi mencionada por ele. Há casos em que nós podemos colocar o artigo diante do pronome demonstrativo? Artigo, não preposição. Artigo. Não, nós não usamos o artigo diante do pronome demonstrativo, né? Esse a aqui não é a interjeição, não é esta obra foi mencionada por ele, não é interjeição, né? Estou simulando aqui um artigo mesmo. Alguém falaria isso? Esta obra foi mencionada por ele? Não. Portanto, o artigo demonstrativo o pronome demonstrativo não admite o artigo a. Nesse caso, como é que ficaria esta frase aqui? Referiu-se a esta obra. Existe alguma possibilidade de colocarmos o acento grave? Quer dizer, ocorre a crase se o pronome demonstrativo não admite o artigo a? Não. Portanto, esse a que está aí é apenas preposição. Logo, não uso o acento grave. Portanto, temos aí a regra. Diante de pronome demonstrativo feminino, não ocorre a crase. Tudo bem? Vocês estão percebendo que o raciocínio é sempre o mesmo? Eu preciso verificar se a preposição mais o artigo, né, são necessários na frase. Se somente a preposição for necessária, então não ocorre a crase. Vamos ver o que acontece diante do pronome reto. Lembram-se? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então vamos lá. Ela recebeu o prêmio. Né? Esse eu, tu, ele, ela é o pronome reto. Há alguma possibilidade de colocarmos o artigo diante desse pronome? Eu poderia dizer ela recebeu o prêmio? Como eu digo, por exemplo, a garota recebeu o prêmio? Não, diante de garota, sim. Eu teria a garota recebeu o prêmio. Mas diante do pronome reto, não tenho a possibilidade de colocar um artigo. Portanto, temos aí a frase. Entregaram o prêmio a ela. Não ocorre a crase. Esse a é apenas preposição. Daí a regra. Diante de pronome reto, não ocorre a crase. E diante do pronome indefinido? Vamos ver? Olhem lá. Alguém recebeu o prêmio. Alguém é o pronome indefinido, né? Eu não sei exatamente quem. Vejam. Posso usar artigo diante desse pronome? Alguém recebeu o prêmio? Não. Pronome indefinido não admite o artigo. Se não admite o artigo, como é que vai admitir crase? Percebe? É sempre esse o raciocínio. Então, nós temos aí a frase. Entregaram o prêmio a alguém. Não coloco o acento grave, porque não ocorre a crase. Qual é a regra que você costuma memorizar? Não ocorre crase diante do pronome indefinido. Nem é preciso memorizar. Você sabe que não ocorre o artigo diante desse pronome indefinido. Portanto, não pode ocorrer a crase, que é a fusão da preposição mais o artigo. Olhem aí,
E diante do artigo indefinido, lembram-se? Uma, uns, umas. Diante dele ocorre a crase? Vamos ver. Uma frase como essa. Uma pessoa recebeu o prêmio. Não sei exatamente que pessoa, né? Então, esse uma é o artigo indefinido. Eu poderia dizer, a uma pessoa recebeu o prêmio? Veja, eu poderia colocar um artigo definido diante de um artigo indefinido? Não tem lógica, não é? Então, o que eu tenho? Se eu disser, entregaram o prêmio a uma pessoa, esse a é apenas preposição. Não ocorre, portanto, a crase. Daí a regra, diante de artigo indefinido, não ocorre a crase. Sigam então o mesmo raciocínio aqui. Diante de infinitivo verbal, ocorre a crase? Olhem lá. A frase é: começou a estudar para o concurso. Esse a é só preposição? Vamos ver. Começou a estudar para o concurso. Eu poderia colocar um artigo diante do verbo estudar? Não. Portanto, não ocorre a crase diante do verbo no infinitivo. Eu tenho apenas a preposição aí. Daí a regrinha, não ocorre crase diante de infinitivo verbal. Pessoal, vocês viram que entender o conceito de crase é fundamental? Saber que crase é a fusão da preposição a com o artigo a é essencial. É lógico, há alguns casos específicos, mas tendo essa noção, vocês têm mais de meio caminho andado. Espero ter ajudado. Até a próxima!